Olá, quarta fase. Falaremos hoje sobre a Era Vargas. A Era Vargas é um período que vai de 1930 a 1945 em 3 fases: o governo provisório, o governo constitucional e a ditadura do Estado Novo. Então falaremos sobre as perspectivas e em que o Brasil trouxe algumas mudanças importantes para a vida do trabalhador, já que Vargas foi considerado o pai dos pobres por muitos, e nós entenderemos isso através das questões das leis trabalhistas e o impulso que ele deu para algumas indústrias de base, algumas indústrias pesadas como siderurgia, entre outras. Mas também veremos que o seu governo ele foi inconstitucional por muito tempo. Ele assume o poder por meio de um golpe, ele dá outro golpe para se manter no poder em 1934, já que suas eleições foram indiretas, e em 1937 ele dá novamente um outro golpe voltará eleito democraticamente pelo povo e ficará até a sua morte, o seu suicídio no governo. Então, é uma figura que marcou a história do nosso país, que instituiu participação importante dentro da lei, porque ele deixou que a mulher fizesse parte da política. Ele também criou o ensino primário público, o salário mínimo. Então é uma figura icônica na história do nosso país e não tem como não detalhar alguns desses fatos históricos. Aqui está o conteúdo: Era Vargas e governos populistas. A Era Vargas de 1930 e 1945 é a que nós iremos estudar agora, nesse momento. As nossas habilidades estão aqui e vamos iniciar com os antecedentes da Era Vargas, né? Nós temos oligarquias paulistas e mineiras, naquela velha política do café com leite, oligarquia, o poder da elite rural, e nós vamos compreender exatamente esse movimento tenentista agora. Então, o próprio nome já lembra o quê? Que são membros do exército, né? Tenentes dos cafeicultores e seus descendentes que estavam na política do nosso Brasil, que já era um país republicano. Esses militares paulistas irão se unir sobre esses ideais, que seriam exatamente o quê? Derrubar a oligarquia, instituir reformas políticas e modernizar o exército, rompendo, né, com as oligarquias mineiras e paulistas que governavam esse país. E também eles tiveram o apoio de criticar o sistema eleitoral brasileiro, o crescimento da dívida externa, o descontrole das finanças públicas e o privilégio que era dado instituições republicanas, principalmente centralizando o poder de defesa do nacionalismo. Ou seja, ideais também que já lembram o fascismo e tal. De Luiz Carlos Prestes, ou seja, com ideais comunistas. Um dos movimentos de contestação ao governo oligárquico
de estimular a revolta das unidades militares espalhadas no país. Vocês vão entender essa figura de Prestes, porque ele será o maior opositor de Getúlio Vargas. Aqui também surge outro Prestes, mas não é o Prestes da coluna Prestes, tá? Esse aqui foi o Prestes, candidato indicado pela oligarquia para a presidência da República no nosso país. Só que ele vence as eleições, Júlio Prestes, e não assume, já que com o movimento tenentista apoiando o Getúlio Vargas e a Aliança Nacional, né? Perdão aqui, Aliança Nacional. A Aliança Liberal irá dar o golpe apoiando Getúlio Vargas a tomar o poder e instaurar o governo provisório com a Revolução de 1930, tá certo? Então vamos lá aqui, ó. O que é que a partir daí nós temos de interessante para falar? Que o Brasil, ele só tinha tido duas constituições na história do nosso país. A de 1824 com Dom Pedro I, nós golpe, ele estava inconstitucional. Então, para ele se tornar constitucional, ele teve que ser pressionado quatro estudantes, o MMDC, né, que são as siglas dos estudantes, Miragaia, Drauzio, Camargo. Esses estudantes, eles foram mortos. Nós temos aqui o obelisco no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, uma homenagem a esses estudantes que lideraram o movimento. E temos aqui uma cena também dos soldados em campo de batalha que serão sufocados, né, esses soldados paulistas. Da homenagem, né, com esse obelisco, mas a partir dela é que Getúlio Vargas irá prometer eleições, só que essas eleições serão indiretas. Será a eleição de 1934, onde Getúlio Vargas vai se tornar um governo constitucional legítimo e legal a partir daí, né? Então trouxe grandes mudanças a partir daí, porque nós tivemos que as mulheres poderiam votar a partir daí, se candidatar também. Foi instituído o salário mínimo, a jornada de trabalho passou a ser de 8 horas diárias, e nós tivemos a nossa terceira Constituição, que é a Constituição de 1934, que foi instituída por Getúlio Vargas. Estavam excluídos ainda do processo de eleição analfabetos e soldados, que eram os chamados pracinhas. A participação feminina, ela foi destaque. Nós temos aqui a nossa primeira deputada eleita, essa médica chamada Carlota, a primeira, né, deputada eleita no nosso país. Nós também tivemos a figura de Berta Lutz. Berta, ela lutou pelo movimento feminista, para que as mulheres tivessem o direito ao voto. Desde 1922 ela fundou a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, mas foi exatamente, ela só consegue chegar ela perde as eleições, mas como suplente ela consegue assumir o poder quando o seu titular falece, né? O deputado titular faleceu e ela assumiu o cargo no Congresso. Então nós temos aqui essas duas figuras femininas na política, na história política do nosso país. Agora é interessante entender que o Brasil estava
apenas com dois grupos políticos O integralismo tinha como princípio a questão da inspiração fascista de Mussolini da Itália, a inspiração que inspirou o alemão Hitler com o nazismo. O integralismo defendia Deus, Pátria e Família, o seu lema, porém, nós sabemos que ele era um partido conservador, cristão e com influência nítida do fascismo. Nosso presidente Getúlio Vargas, ele era um adepto e admirador do fascismo italiano. E o seu grande opositor foi Luiz Carlos Prestes, com ideais comunistas, né? Ele criou, Luiz Carlos Prestes, a Aliança Nacional Liberal estrangeiras, do cancelamento da dívida externa e lutava pela reforma agrária. Foi considerado um partido ilegal e não pôde mais atuar, porque era um opositor de Getúlio Vargas. E aí, nós vimos já o governo provisório, o governo constitucional, e a partir desse medo do comunismo, nós vamos ter com Getúlio Vargas em 1937, após um falso plano chamado Plano Cohen, onde ele dizia que o Brasil estava sofrendo perigo de ser invadido pelos comunistas, né? Ele decreta estado de sítio para proteger o país e inicia a ditadura do Estado Novo, onde o principal órgão repressor e propagador desse governo populista de Vargas será o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda. Vargas também trouxe para esse populismo o apoio dos trabalhadores, e esses trabalhadores, por quê? Porque Vargas criou a CLT. Quem trabalha carteira assinada é seletista, né? Aqui na atualidade, nos dias de hoje, quem trabalha carteira assinada. Isso foi uma criação de Getúlio Vargas. Ser controlados por pessoas ligadas ao governo. Essas pessoas que lideravam os sindicatos eram chamadas de pelegos. Por outro lado, quando ele trouxe a consolidação das leis trabalhistas, ele traz salário mínimo, férias remuneradas, jornada de trabalho de 8 horas, pagamento de hora extra, descanso semanal remunerado, e essas leis vão ganhar, né, o apoio dos trabalhadores do povo. Então ele se torna considerado o chamado pai dos pobres, Getúlio Vargas. E aí, ele também, né, vai trazer grandes indústrias, a Companhia Siderúrgica Nacional, por exemplo, a CNS, né, a siderurgia, aumentando a indústria de base, a indústria pesada, né? Aqui nós temos uma propaganda do governo: contribuir para a criação da grande siderurgia é tomar parte ativa na emancipação econômica do Brasil. Então ele fazia sua autopropaganda e criou inclusive um programa diário que era a Hora do Brasil, que todos os brasileiros sentavam próximo ao rádio com sua família para ouvir as palavras do presidente. E aí ele ia ganhando força popular. Em 1940, o governo encampou a Rádio Nacional, principal emissora do país, que passou a ser utilizada como meio de afirmação da política getulista e da cultura nacional, levando diariamente ao ar as notícias referentes ao Estado Novo. Então, a indústria de propaganda a favor do governo. E aqui nós temos um exemplo com essa charge, né? Onde mostra também porque Vargas instituiu o ensino primário no país, ou seja, o ensino, né, desse governante, e um lado também oculto, porque ele governou
sempre por meio de golpes, e se manteve 15 anos ininterrupto. Depois ele vai ter o movimento do queremismo, o povo começa a ficar descontente, ele é substituído e ele só volta anos depois eleito pelo povo. Mas aí já é outra história.